de 70 dias para colocar a casa em ordem. 70 dias nós estamos determinando, começa hoje, com liberação de uma unção sobre a tua vida, mas a contagem começa amanhã, dia 14, vai encerrar no dia 22 de dezembro. Diga para o seu irmão assim: 70 dias estão determinados, irmão. Agora completa, 70 dias para uma bênção. Amém? Falando em bênção, irmão, nós lançamos esse propósito, nós colocamos nossa oração, esse propósito semana passada. Hoje eu já ouvi um testemunho, mas nem começou ainda. Eu falei: meu irmão, já tem testemunho? Mas nem começamos ainda. Mas Deus já começou a fazer. Deus já está fazendo milagre, irmão. Meu irmão, você está perdendo tempo. Se você crer, Deus moverá os céus. Deus já está fazendo milagre. Uma pessoa que creu, ela simplesmente creu na palavra. Nem aqui estava comigo, ouviu de alguém. E ela creu nessa palavra: não, eu vou fazer isso porque Deus vai me abençoar. Depois de um grande período, com uma dívida, que tinha quase praticamente o seu nome bloqueado, com impossibilidade de ter crédito, ter nome na casa, ela creu nessa palavra e tomou uma atitude. Deus já mudou o nome dela. Não tinha dinheiro para também, pastor, não tinha dinheiro, o cara estava de sacanagem. Ele tinha dinheiro e não queria pagar. Não, Deus proveu, porque ele creu. E quando você crê, Deus faz um milagre. Então o dinheiro que não esperava, falou: não, eu vou fazer aquilo que Deus mandou fazer. Que doa dívida. E já está com o nome dele. Se você crê, você verá a glória de Deus. A questão é: será que nós cremos? Porque se você crer, irmão, você verá a glória de Deus. Deus fará maravilhas em teu corpo. Nem começamos hoje. E Deus já começou a operar o milagre. Você vai ficar de fora? Não, Deus é fiel. Se você se comprometer com o Senhor, se você se comprometer com a palavra de Deus, nesses 70 dias, e colocar a sua vida em ordem, restaurar todas as áreas da sua vida com sinceridade de coração e com fidelidade a Deus, você vai ver Deus trazendo tantas glórias, tantos moveres sobre a tua vida e a tua família, e você vai ficar pasmo. Eu digo isso porque quando Deus chama Josué e mostra para ele assim: Josué, se você acertar a tua vida comigo, meditar na minha palavra, não se desviar dela nem pela direita nem pela esquerda, mas todos os dias você se fundamentar comigo, eu te farei próximo, e tudo que você fizer prosperará. E no final do versículo 8, capítulo 1 do livro de Josué, diz assim: não pasmes e nem te espantes, porque você vai prosperar. Meu irmão, nesses 70 dias você vai ficar pasmo, vai ficar espantado com o que Deus pode fazer através dos teus atos de fé, através do teu comprometimento com o Senhor teu Deus, com o Senhor Jeová. Deus mudará a tua história, em nome de Jesus. Amém? Pegue aí a tua Bíblia, 1 Reis, capítulo 18. Depois desse testemunho, meu irmão, até eu fiquei animado. Aleluia. Versículo 30. Esse é o texto que vai praticamente nos nortear, nos direcionar para todo, não somente esse, mas Crônicas 7:14, desde que Deus nos pede para acertarmos com Ele. Diz assim o versículo 30: então Elias disse a todo o povo: chegai-vos a mim. E todo o povo se chegou a ele, e restaurou o altar que estava quebrado. E Elias tomou 12 pedras conforme ao número das tribos dos filhos de Jacó, ao qual veio a palavra do Senhor, dizendo: Israel será o teu nome. E com aquelas pedras ele ficou o altar em nome do Senhor. Depois fez um rego em redor do altar, segundo a largura de
medidas de semente. Então armou a lenha e dividiu o bezerro em pedaços e os pôs sobre a lenha. E disse: enchei de água 4 cântaros e derramai-a sobre o holocausto e sobre a lenha. E disse: fazei-o segunda vez. E o fizeram a segunda vez. Disse ainda: fazei-o terceira vez. E o fizeram a terceira vez. De maneira que a água corria ao redor do altar e até o teto, e ele encheu de água. Sucedeu que, no momento de ser oferecido o sacrifício da tarde, o profeta Elias se aproximou e disse: o Senhor Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, manifesta-se hoje que tu és Deus em Israel, e que eu sou teu servo, e que conforme a tua palavra fiz todas estas coisas. Respondeu-lhe o Senhor: responde-me, Senhor, responde, para que este povo conheça que tu és o Senhor Deus, e que tu fizeste voltar o seu coração. Então caiu o fogo do Senhor e consumiu o holocausto, e a lenha, e as pedras, e o pó, e ainda lambeu a água que estava no reino. E que vendo todo o povo, caíram sobre os seus rostos e disseram: só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Amém? Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Por que Elias toma esta direção? Qual é o motivo da direção? A terra estava em seca durante 3 anos. O próprio Deus havia dito para que Elias orasse e cessasse chuvas sobre a terra. Não havia prosperidade, não havia plantação, os gados estavam morrendo, havia fome na terra, as pessoas estavam no desespero, que não tinham o que comer, porque havia cessado chuva. Ou seja, o povo estava em tremenda dificuldade, em todos os sentidos. Por que eles estavam em dificuldade? Porque o altar do Senhor havia sido destruído. Eles haviam rompido com o altar de Deus em suas vidas e no templo do Senhor. Já não mais adoravam o Senhor como deveriam adorar. Já não mais tinham suas vidas íntegras diante de Deus. Por isso veio a chuva. A Bíblia diz, um pouco antes, que o povo estava cocheando em 2 pensamentos. O que é cochear em 2 pensamentos? É servir a Deus 2 deuses. É ter o que nós chamamos de ânimo todo. Você está pronto para algo, mas não está pronto para o outro. Você se diz pronto para Deus, mas continua servindo ao diabo do mundo. Você não está com o coração totalmente entregue ao altar do Senhor. Isso é ânimo todo. Isso é cochear em 2 pensamentos. São 2 direções na sua vida. Você vem na igreja e está tudo bem. Você aqui tem cara de santo, mas na sua casa, só Deus na casa. Misericórdia. Você vem, louva, adora o Senhor, e aqui você diz: não, eu sou crente, eu sou de Jesus, mas lá fora o teu testemunho de vida é sem palavras. Ele não existe. Não há brilho, não há luz em tua vida que reflete a tua fé. A tua lâmpada está apagada. Na igreja você acende porque você vem para trás, para a comunhão com os irmãos, então que você adora, glorifica, ora, desfruta de momentos tremendos com Deus, mas quando você sai, a sua vida entra em uma mesmice, em uma rotina de crente, cheia de palavras torpes, cheias de palavras de mentira, cheias de palavras de engano, apagada. Isso é cochear em 2 pensamentos. E é isso que estava vivendo os dias de Elias, do profeta Elias. O povo já não sabia mais quem era Deus. Se Deus era Baal, o poste ídolo ali posto, que para ser adorado ia requerer sangue das pessoas. Os adoradores de Baal, para adorá-lo, se cortavam. Eles usavam como que uns chicotes com pontas afiadas de ferro, e eles cortavam as suas costas, né? Eles se mutilavam para que Baal pudesse se manifestar entre eles e operar os seus sinais de engano mentira. E o povo de Israel, que tinha vivido toda a glória e o poder de Deus na saída do Egito, sinais e
esqueceram dos benefícios de Deus e estão cocheando, pensando duas coisas, vivendo o ânimo todo. Você é verdadeiro na igreja e é mentiroso no trabalho. Você louva o Senhor na igreja e louva as músicas do mundo. Louva a música do mundo. Deu muito certo é isso, né? Porque não tem como louvar a música do mundo. Você não louva, você maldiz a Deus, né? Você faz uma coisa na igreja, mas continua fazendo as coisas erradas. Quem é você? Essa é a pergunta. É isso que estava acontecendo. Por isso Jezabel estava fortalecida. Por isso Jezabel reunia todos os profetas de Acera e os profetas de Baal, e estava conquistando todo Israel, estabelecendo entre o povo de Israel morte e destruição, roubando a herança que Deus havia dado para Israel. Nabote é o caso. Nabote tinha herança. As terras de Nabote estavam do lado do templo de Jerusalém. Eram terras abençoadas, que ele disse para Jezabel: isto herdei dos meus antepassados, isto herdei dos meus pais, isto é herança de Deus para mim. Mas Jezabel chega lá e fala assim: eu quero comprar. Ele fala: não vou vender, porque não se vende aquilo que é de Deus. Então Jezabel, cheia de autoridade. Por que ela tem autoridade? Por que o diabo lá fora tem autoridade, meu irmão? Porque nós damos autoridades a ele. Por que damos autoridade a ele? Porque mentimos, porque o adoramos e o servimos com toda a sua malignidade. Concordamos com o seu pecado e com a sua ação de destruição da terra. Por isso Jezabel governa agora em lugar do seu marido Acabe. E para tomar a herança de Nabote, que não permite dar a ela, o que ela faz? Manda matar. Vou te dar uma notícia. O diabo quer te matar. Ele quer roubar a tua herança. Ele quer roubar a herança da igreja. Ele quer te destruir. A Bíblia diz que a obra do diabo é roubar, matar e destruir. Mas gente, matou, ainda tem uma coisa para destruir. Eu sempre pergunto isso. Essa ordem está errada. Eu falo: Deus, está errada essa ordem. Roubar, está certo que ele nos rouba a alegria, nos rouba a paz, nos rouba a harmonia na casa, ele nos rouba tudo isso. É verdade. Aí ele vai e mata você ainda. E não tem um revólver. Misericórdia, não tem mais ninguém. Aí ele mata, só depois que você morreu, sobra alguma coisa aí, irmão? Pensa bem, o que sobra depois que você está morto? Que diabo ainda vai destruir? A tua descendência, a tua herança, os teus filhos. O diabo vai te matar, vai destruir a tua vida e destruirá toda a tua linhagem de bênção, toda a unção e toda a prosperidade que Deus tem para os teus filhos. Se você for roubar a tua casa, você vai perder, porque o diabo vai roubar. Essa é a verdade. É isso que vivia os dias de Elias. Então Deus precisava mover alguma coisa. Deus precisava mover os céus e a terra naquele lugar, e ele fez cessar a chuva para desafiar o povo. Sabe, irmãos, muitas lutas que você está vivendo, muita falta de prosperidade na sua vida, muitas enfermidades que tem te alcançado, é porque Deus quer tratar com você. Deus quer que você ponha o altar no lugar novamente. Deus quer restaurar a tua vida. E você fala: mas pastor, eu já orei, já jejuei, já fiz aquilo, e não resolve, pastor. Já fiz até aliança com Deus, já fui no monte, pastor, já orei 10 dias, 50 dias, 6 meses, 10 anos no monte, e minha vida continua uma lástima. O problema, meu irmão, é que o seu altar está destruído. O problema é que o seu altar está em ruínas. O problema é que a sua vida está fora do centro da vontade de Deus. Por isso não funciona. Nós falamos sobre Josué semana passada, que perdeu para o povo pequeno, o povo de Ai, botou o rosto em terra, chorou sobre a cinza. E Deus falou: você está pensando o que, Josué? Levanta daí, arruma a tua casa, porque há pecado no meio. Acã havia trazido o pecado para dentro da casa de Josué, para dentro do exército, e o exército é derrotado. O crente tem mania de achar o seguinte: irmão, eu sou crente, eu aguento toda a pancada, porque eu tenho uma aliança com Deus.
na igreja. Mas se você continuar fazendo a coisa errada, a coisa vai pegar para você. Vou te dar um exemplo. Posso? Bíblia. Quem já ouviu falar de Eli? Todos nós. Eli, aquele de Elcana, né? Samuel, Eli, os filhos dele, lembra? Ele era um sacerdote honrado de seus filhos. Honrado de seus filhos. Mas por causa do pecado dele, os filhos se desviaram. Por ele não ter ensinado os caminhos de Deus aos filhos, os filhos se desviaram. E a Bíblia diz que os filhos de Eli serviam a Belial, a uma entidade maligna. Veja, irmãos, os filhos do sacerdote serviam a Belial, serviam a um demônio, a um principado daqueles dias. E aí se estabelece guerra sobre Israel. Naqueles dias as guerras que se estabeleciam, o exército de Israel, para vencer a batalha, sabe o que faziam? O que eles faziam primeiro? Levavam uma arca, lembra da arca da aliança? Porque eles diziam, temos aliança com Deus. Então levavam uma arca, né? Aí os filhos de Eli, que cocheavam dois pensamentos, quando estavam na igreja do pai, que vinha as ofertas, eles metiam o garfo, comiam com malignidade, desonravam o altar do Senhor, e agora, momento de confronto, momento de guerra, eles falam, não, agora nós temos que trazer a arca, vamos para a igreja. É mais ou menos isso. Vamos trazer a arca, pegaram a arca e vamos para a batalha, vamos vencer. E sabe o que aconteceu? Houve morte em Israel. E os filisteus roubaram a arca. Quando os filisteus souberam que a arca estava presente, olha só, irmão, quando os filisteus souberam que a arca estava presente, diz a palavra que eles tremeram. Eu não vou ler o texto, eu vou te dar referência, senão não vou. Diz a palavra que eles tremeram, que nossa, agora não vai dar, vamos embora, porque a arca de Deus chegou no arraial de Israel, a arca de Deus chegou diante do exército, não podemos combater contra eles, é povo forte, eles têm Deus em Israel. Quando a arca chega, começaram a tremer, nós temos que ir embora, nós temos que ir embora. Aí alguém no meio do exército dos filisteus diz assim, mas espera aí, vamos confrontá-los para ver o que vai dar. Quando você fala que é de Deus, o diabo até dá um passo atrás, né? Mas depois ele vai te testar. Não pense você que ele não vai te testar. Vamos ver se a arca de Deus está na casa deles mesmo. Vamos ver se a arca de Deus está no trabalho dele. Vamos ver o testemunho dele na casa dele. Vamos ver o testemunho dele na família. Vamos ver o testemunho dele no trabalho. Vamos ver se a arca está. E aí os filisteus se levantam e confrontam Israel. Matam, inclusive, os dois filhos de Eli. A desgraça foi tão grande, eles roubam a arca. O diabo rouba a presença de Deus na tua vida. Não pense que você é crente, vem na igreja e está tudo bem, irmão. Se você vacilar, o diabo vai roubar a arca de Deus na tua vida, a presença de Deus. E não vai dizer que não acontece, irmão, porque muitos nos últimos dias irão se esfriar e se desviar da presença de Deus. Há muitos que acontece isso hoje. A gente está na igreja, quantas pessoas você conhece lá fora que diz assim, eu conversei com uma pessoa, fazer uma visita, até tive que repreender, né, no adversário, entendendo a palavra, né? Eu falei assim, não, Pai Senhor, eu comentei alguns, eu falei, ele falou para mim assim, não, pastor, eu queria que você fizesse um casamento. Não, irmão, tudo bem, mas não, eu sou desviado. Mas desviado aonde? Sou desviado da fé. Mas como assim? Não, sou desviado de Deus. Você desviou de Deus? Você é filho. O diabo botou na sua cabeça que você é desviado. Se você restaurar o altar, Deus te recebe hoje com os braços abertos. Mas quantos apóstolos estão dizendo isso? Quantos nós conhecemos já estiveram aqui, estão morrendo hoje lá fora? Quantas vidas você conhece que estão longe de Deus e que um dia glorificaram a Deus aqui, oravam em línguas, oravam pelos enfermos, eles ficavam curados? Quantos você já viu trabalhando na hora, expulsando demônios e que hoje estão no mundo sem luz, sem brilho, não tem mais a presença de Deus?
tem gente até na sua família. Assim. Eu digo que eu tenho amigos. Pessoas que já desceram nas águas com Jesus, pessoas que já se firmaram com Deus, hoje não estão mais. E agora o teu irmão fala assim: meu irmão, fica esperto. Fala, fica esperto, porque o negócio é brincadeira. Por isso Deus estabeleceu, determinou 70 dias. 70 dias estão determinados, irmãos, para a chegada da tua bênção. É o tempo que Deus irá te dar como trégua dessa malignidade que está impondo, sendo imposta sobre a tua vida, para que você coloque a sua casa em ordem, para que você restaure o teu altar, para que você reedifique o altar, para que você comece a dar passos de autoridade em Cristo Jesus, para solucionar aquilo que você fez de errado no passado. As brigas, os debates, as injustiças, os ciúmes, as invejas que você estabeleceu no passado e que precisam ser consertadas hoje. Tirar o ânimo dobre do teu coração, da tua mente, e poder servir ao único Deus, que é o Senhor e Salvador Jesus Cristo. Este é o teu tempo. Este é o nosso tempo para arrumar as coisas, arrumar a tua vida financeira, arrumar as tuas brigas, os teus debates, os conflitos que você está vivendo. É isso que Deus faz. É isso que Deus faz através do profeta Elias. Reúne o povo. Primeiro passo, ele diz: chegai-vos a mim. Nós vamos, pelo menos aqui, nós vamos ter 10 a 12 passos, comprometimentos com Deus. Por isso, irmão, daqui até dia 22 de dezembro, você não pode perder nem domingo, nem quando. Amém? Cada dia nós vamos estar trazendo um passo diferente. Cada dia um posicionamento. Cada dia nós vamos buscar o Senhor. Lógico que eu vou dar uma folga para o pessoal que estuda de quarta-feira, para faculdade, trabalho, né? Então esses passos serão sempre repassados aos alunos. Mas aí eu não queria falar isso que eu venho falando, porque tem gente que é folgado. Vai falar de quem está no pedido aí. Você pensou isso, o diabo não pensou na tua cabeça, para arrancar em nome de Jesus. A gente tem essa mania, nós somos folgados demais. A gente acha que não precisa. A gente acha que fica na frente da televisão, a gente está na Deus. Irmão, você tem que estar aqui quarta-feira. Cada dia nós vamos liberar a unção e a autoridade de Deus sobre a tua vida. Eu sei que você tem seus compromissos, eu sei que você tem as suas obrigações. Se você realmente tiver impossibilidade de vir, eu vou até entender e te abençoar. Mas se você ficar na sua casa assistindo televisão, a televisão vai pegar fogo, vai? Televisão, raio, vou orar, dá um raio na sua casa, queimar tudo. Irmão, porque você vai ficar em casa assistindo o jogo, irmão, sem fazer nada. Então, eu vou dizer mais ainda, presta atenção no que eu vou dizer, porque tem gente que de quarta-feira quer tomar banho dentro de 2 horas, fica debaixo, vai queimar o chuveiro, mas quer tomar banho e tirar. O pastor falou, mas não tinha que estar igreja. Você para com essas manias, essa mesmice que a gente vive. O povo aqui de Israel estava vivendo uma mesmice. Não, mas a palavra é bonzinha, Deus é bom também, né? Baal é legal. Baal destrói a tua vida. Belial consome a tolerância. Abre os teus olhos, meu irmão, porque é tempo de restauração. Amém? Eu vou passar rapidamente aqui para nós fecharmos. Só para você ter uma ideia de todos esses passos que serão dados. Depois eu vou colocar aqui novamente. Eu quero passar essa geral só para te lembrar quais serão os passos. O texto ali nós vamos ver. O primeiro passo é voltar ao Senhor. É você se apresentar ante a face do Senhor Jesus. Porque muitas vezes nós estamos na igreja, irmãos, mas não nos comprometemos com Deus. Muitas vezes nós estamos frequentando uma igreja ou um ministério, mas não necessariamente mergulhamos face a face com Deus. Esse será o tempo em que Deus nos chamará à presença dEle. Esse é o tempo, eu posso classificar vocês como aquele momento em que Moisés tem a visão da sarça ardente.
e que ele se aproxima de Deus, mas ele está todo temeroso, porque a sarça está pegando fogo, mas não se consome. E ele se aproxima, e Deus o chama à presença e diz assim: tira as tuas sandálias para se achegar a mim. Esse é o momento que Deus nos trará, nos conduzirá face a face com Ele, nos colocará diante de Sua presença. Depois nós vamos confirmar essa aliança com Deus. Qual é a nossa identidade? O texto segundo Crônicas 7,14, ele diz assim, né? Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, que se chama pelo meu nome, ou seja, um povo que tem identidade com Deus. Isso é muito sério. Esse é um passo importante a ser dado. Nós precisamos ter uma identidade com Deus. O livro de Apocalipse diz que Deus dará um nome a cada um de nós. Não é o nome que você recebeu do seu pai, não. Você tem um nome dado por Deus. Diga para o seu irmão assim: Deus tem um nome para dar a você. Confirmação de aliança com Deus, identidade com Deus. Então nós vamos começar o processo de restauração do altar. Esse processo de restauração será, inclusive, 2 dias de culto, sábado e domingo, dia 26 e 27 deste mês. Vá se preparando, este mês ainda. Nós vamos ter aqui o pastor Serato Guedes, que estará ministrando sobre restauração do altar. Ele vai começar um processo de purificação do altar, da nossa vida perante Deus, para tirar tudo aquilo que é enganoso, tudo aquilo que é contrário à vontade de Deus. Então Deus nos levará a um momento de separação, de estarmos quietos diante de Deus, separados em plena santidade a Deus. Porque primeiro precisa restaurar o que está errado. Vou te dar um exemplo quando eu falo de restauração. Se você vai edificar uma casa onde já tinha uma casa, e aquela casa que está lá está em ruínas, está toda destruída, você vai colocar vinho novo em odres velhos? O que vai acontecer se você colocar vinho novo em odres velhos? O que vai acontecer se você fizer uma construção nova em tijolos velhos? Vai destruir ali na frente. Então você tem que fazer novos alicerces. Você tem que arrancar tudo que é sujo, irmão. Tem que abrir buraco, tem que arrumar as coisas. E aí você vai reconstruir o altar. É isso que Deus vai fazer conosco nos 70 dias. Já quase eu vou fazer, a coisa vai pegar. Você vai pegar. Então nós vamos começar a reedificar o nosso altar para o Senhor. E para reedificar o altar nós precisamos ter um caminhar de sacrifício. Nós vamos ter que ir à cruz. Nós vamos ter que nos humilhar diante do Senhor. Nós vamos ter que nos converter dos nossos maus caminhos. Haverá um tempo de entrega irrestrita ao Senhor. No meio desse caminho teremos um momento de batismo aqui na igreja. As pessoas irão descer as águas com Cristo para nascer como novas criaturas ao Senhor e reedificar as suas vidas no Senhor. Haverá um tempo de oferta de sacrifício. Vamos ter que trazer um bezerro para Deus. Mas pastor, Deus não quer mais bezerro. Eu sei. Deus quer a tua vida. Nós vamos levantar uma oferta ao Senhor. Nós vamos levantar uma oferta de sacrifício para Deus. Nós vamos além das nossas próprias forças para dizer: Deus, este é o melhor que eu tenho para ti. Eu fico encantado quando eu falo dessa questão de oferta de sacrifício, porque me lembra muito Salomão, o esforço que ele teve para que Deus pudesse falar com ele. Ele herda toda a riqueza de seu pai Davi, ele herda todo o povo que a gente fala que Salomão foi o homem mais rico da face da terra. Não é verdade, o mais rico foi Davi, porque toda a riqueza de Salomão veio de Davi. Quem conquistou a riqueza foi Davi. Davi que batalhou e deu para o fim. Você batalha hoje, precisa escutar depois. Não tem jeito. A gente trabalha para nossos filhos aqui vão ver isso. Mas glória a Deus por isso, amém? Vamos deixar a herança, amém? Mas veja que Salomão tinha uma preocupação muito significativa e importante. Ele disse: o meu pai conseguiu riquezas, e o meu pai conduziu esse povo porque ele tinha intimidade com Deus. Deus falava com ele.
eu falo dos talentos que Deus tem dado à igreja, Deus tem dado talentos a você, e você precisa apresentar esses talentos de forma multiplicada para Deus e para os seus filhos. O seu filho tem que ser melhor que você, porque a flecha vai muito mais longe do que o arco. Então você tem que ser exemplo na sua família e para os seus filhos, porque eles terão que alcançar lugares muito maiores e muito mais distantes do que você tem alcançado. E eles vão, amém? Amém ou não? Mas você precisa começar a colocar o altar em ordem, em nome de Jesus. Deixa eu avançando aqui, senão não encerra hoje. Acorda teu irmão, você fica em paz, meu irmão. Dê uma bênção para você hoje. Glória a Deus. Depois Deus vai derramar água sobre nós. Depois do altar preparado, a oferta de sacrifício no altar, nós vamos trazer a lenha que vai incendiar o nosso coração. Deus vai derramar da sua palavra, Deus vai derramar da sua glória. Então nós vamos atrair o milagre de Deus. Nós vamos orar e clamar ao Senhor com jejum e oração, e Deus vai trazer o fogo dos céus e vai consumir todo o pecado, tudo aquilo que é contrário a Ele, e uma unção do Espírito Santo encherá por nós. Amém? Olha bem nos olhos do seu irmão, mas olha com força, meu irmão. Não sei se pode isso, mas olha forte, assim vai vir o fogo de Deus na tua vida, irmão. Mas fala com autoridade, vai vir o fogo de Deus na tua vida, irmão. Em nome de Jesus. No dia 22 de novembro, de dezembro, irmão, vai cair fogo de Deus na tua vida e vai alcançar toda a tua família. E tudo aquilo que é ruim vai ser lambido, vai ser tirado fora. E você vai estar puro diante do altar de Deus. E a glória de Deus virá, e o poder de Deus virá, e os milagres se concretizarão na sua vida. Deixa eu te dizer algo importante. Eu estava falando no início, eu quero concluir agora para nós encerrar. O objetivo de Elias, ao restaurar o altar, a colocar o povo novamente no centro da vontade de Deus, a reconhecer que Deus é o Senhor sobre a terra, é para que voltasse a chover. Só vai voltar chuva na tua vida, chuva de bênção, de alegria e paz, quando você restaurar o altar. Enquanto não houver restauração do altar, não vai chover. Veja que depois disso, depois do altar, Elias manda matar todos os profetas de Baal. Ele mesmo pega a espada e corta a cabeça dos profetas de Acera. E aí ele vai ao monte e clama ao Senhor. Veja que o fogo já caiu. Veja que o altar já está restaurado. Veja que o inimigo está vencido. Mas a bênção ainda não chegou. Você vê como a gente é apressadinho? A gente quer a bênção toda hora. Veja o sacrifício para alcançar a bênção, irmão. Veja a luta que é. É uma vida de entrega ao altar do Senhor. É uma vida de fé, de perseverança. Elias restaurou o altar. Elias derrubou os profetas. E agora ele sobe ao monte e começa a orar ao Senhor. Oh, aleluia. E quando ele vê o nuvem com a palma da mão de um homem, oh, aleluia, é o simples sinal que ele precisa. Vai chover. Vai chover. Diga para o seu irmão, vai chover na tua vida, irmão. Vai chover mesmo na tua vida, irmão. Em nome de Jesus. O ano de 2014 será o ano da tua prosperidade. Será o ano de chuva abençoada na tua vida. Em nome de Jesus. Por isso 70 dias estão determinados. São 70 dias para restaurar o altar, 70 dias para reedificar, 70 dias, irmão, para limpar tudo, clamar ao Senhor, derramar o fogo, vencer o inimigo, aleluia. Então vai chover de novo. Vai chover de novo, irmão. A bênção vai começar aqui. Amados, a nossa vida é algo tão terrível. O inimigo é tão terrível nas nossas vidas que ele vai bloqueando as coisas. Conforme nós vamos saindo da vontade do céu, da vontade de Deus, o inimigo vai bloqueando coisas na justiça, vai bloqueando coisas, às vezes bênçãos que estão tão próximas e não chegam. Aquela conquista que você tem certeza que ela virá naquele tempo e não chega, a coisa vai travando. É o diabo agindo em nós, é o cessar da chuva, irmão. Mas quando você coloca a sua vida em ordem, quando as coisas começam a
Deus fala que nós vamos ter o melhor dessa terra. O que os olhos não viram, ouvidos não viram, nem chegou ao coração do homem, é o que Deus tem preparado para você. Os sonhos de Deus são muito maiores do que os teus próprios sonhos. Os sonhos de Deus para a tua vida não são sonhos de mal, não são desejos de mal, mas de bem. Deus quer que você esteja bem, irmão, abençoado, em paz com a tua casa, com a tua família, consigo mesmo. Mas precisa colocar as coisas em dia. Precisa voltar a chover, irmão. Amém? Diga para o seu irmão, não vai chover, não. Se eu voltar a chover, irmão. Eu sei que muito lado aí para assim, Deus tem que chover na minha hora, tá feio. O negócio está pegado. A conta só está no vermelho, Jesus tem misericórdia. Aquela viagem que eu programei com minha esposa, parece que nunca dá. Aquele casamento, né? Aquela construção, aquela reforma na minha casa, as coisas não sabem. A coisa está feia. Meu marido falou que ia fazer aquele puxadinho no fundo. Não conseguiu fazer, vai fazer. Não vai fazer um puxadinho, não vai fazer algo tremendo lá. Você vai me convidar para o churrasco. Vai fazer com churrasqueiro. Já tinha uma mulher churrasqueiro. Aleluia. A gente fica errado nas coisas. As coisas não acontecem. Porque a gente tem mania de se envolver com coisas pequenas e pequeninas. A gente se envolve com as coisas erradas. Abre os teus olhos, irmão. Você está entrando em debates e contendas. E esses debates e contendas estão te afastando da presença de Deus. E a prosperidade não chega, a bênção não chega, a chuva não vem, porque você está envolvido, olhando as coisas pequenas e se esquecendo de estar na presença de Deus. Mas Deus vai mudar isso. Nós vamos começar hoje. Amém? Eu posso dizer, nós já começamos, porque já tem testemunho. Talvez nós vamos começar hoje fisicamente, mas eu vou dizer algo para você: no céu já começou. O céu já começou a se mover, os anjos já estão trabalhando. Oh, aleluia! Os anjos já estão trabalhando para você. Só que outra coisa, eu tenho que te falar, me perdoa. Se alguém de nós ficar olhando a luz, ficar olhando o vento, observando a luz, tem um cachorrinho lá, o bonequinho ali. Você tem que semear, irmão. Você tem que agir. Você tem que mergulhar. Você tem que crer. Você tem que multiplicar essa chama. Você precisa profetizar. Você precisa viver a transformação de Deus na tua vida. Senão nós vamos sair daqui hoje e vamos falar: ai, que culto legal. Pastor, hoje falou menos. E não vai mudar na sua vida nada. Vão passar 70 dias. E depois você vai falar assim para mim: aquela cara deslavada. Pastor, na minha vida não aconteceu nada. Eu vou falar: azar seu. Porque na minha aconteceu. O problema é teu, não faça da campanha com Deus. Se vira, porque agora você está sozinho. Mas é tempo que Deus determinou todos nós juntos 70 dias. 70 dias mergulhando. 70 dias arrumando a nossa vida. 70 dias colocando as coisas no lugar. Restaurando a alma. Restaurando o físico. Profetizando a glória de Deus. Em 70 dias o ar-condicionado será instalado nesta igreja. Aleluia! Vamos lá, aleluia! Eu digo para você que o ar-condicionado está ali naquela sala, nessa linha está gelado, está quente. Porque ele está desligado. Vocês já estavam orando por isso, Deus do céu, aleluia. Toca, Senhor, toque e move o céu, porque esse ar-condicionado tem que ser instalado. Porque eu estava desesperado. Mas eu falei: vai vir por 70 dias. Porque Deus vai fazer o milagre. Amém, irmão? Você crê? Então nós vamos a chegar a Deus nessa noite. Levante-se do seu lugar. Vamos orar ao Senhor. Escreva